Olá pessoal, como vocês bem sabem, o estudo de jurisprudência, das teses fixadas, dos precedentes criados pelos tribunais superiores é um estudo deveras importante na preparação para o concurso público. Caem diversas questões abordando decisões proferidas pelo STJ e pelo Supremo. E, claro, se você fizer provas para tribunais de justiça e para TRFs, obviamente você também tem que saber as decisões mais relevantes na esfera de cada um dos tribunais. Então a minha proposta vai ser sempre analisar aqui com vocês, através de vídeo, e sempre um material de acompanhamento disponibilizado, obviamente, sempre as decisões que eu reputo mais relevantes tomadas mês a mês pelos tribunais superiores. E eu hoje separo para vocês, para nossa análise, o informativo 631 do STJ. Informativo 631 do STJ. Tem um destaque ali que eu reputo bem relevante, primeiro porque eu já vi pessoas afirmando de maneira equivocada e assodada que o STJ fixou um precedente, que o STJ decidiu isso. Então eu quero deixar essa questão um pouco clara para que a gente possa desenvolver bem o nosso estudo, tudo bem? Para fins de referência, a gente vai analisar aqui o RHC 97876 de São Paulo. RHC 97876 de São Paulo. Foi um HC decidido pela quarta turma do STJ, na verdade foi um recurso ordinário em HC, decidido pela quarta turma do STJ, que basicamente fixou três teses bem importantes, abordando tanto o direito constitucional quanto o direito processual civil. Na minha análise, o direito processual civil é muito mais o pano de fundo. Acho que a questão aqui versada é muito mais sobre o direito constitucional. Mas tem a importância porque dentro desse acórdão há uma abordagem clara de uma regra específica prevista no CPC de 2015. Por isso, o nosso destaque. Tudo bem? Não se preocupem que eu vou falar para vocês quais foram as três teses fixadas. De cara, essa decisão da quarta turma, apesar de ser uma decisão de órgão colegiado, eu não posso afirmar, sob pena de violar a minha própria percepção do que vem a ser um precedente, eu não posso afirmar que é um precedente e sequer é um precedente vinculante. Foi uma decisão proferida pelo STJ. Uma das teses fixadas nessa decisão do STJ, ela sim é um precedente, porque já há uma tese fixada pela terceira sessão do STJ. Aí sim a gente vai poder trabalhar de forma adequada o tema. Pois bem, o tema versa, vocês devem ter visto isso na mídia, versa sobre a possibilidade ou não de um órgão jurisdicional, quando instado a se manifestar em sede de cumprimento de sentença ou em sede de execução, determinar a apreensão da CNH ou do passaporte do executado como medida constritiva, como medida, na verdade, coercitiva para fins de execução. Então a questão toda é essa. Será possível juridicamente essa determinação? Pois bem, a análise processual a gente vai trabalhar dentro do artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil. Artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil. Esse artigo ele é muito importante, porque ele traz as chamadas medidas atípicas executivas. Medidas atípicas executivas, ou medidas executivas atípicas, como queiram. Há quem sustente que esse artigo traz o chamado poder geral de efetivação, o poder geral de execução. Tudo isso você pode usar. Todas essas nomenclaturas, elas são aceitas, vocês vão encontrar na doutrina com muita facilidade. Agora, eu proponho a vocês uma certa reflexão sobre o que vem a ser esse 139, inciso 4. Ele claramente adota a atipicidade dos meios executórios. Claramente adota, repito, a atipicidade dos meios executórios. E claramente estende essa atipicidade, inclusive para as execuções de obrigações pecuniárias, inclusive para as obrigações de natureza pecuniária, o que é uma das grandes novidades advindas com o CPC de 2015. Tudo bem? Beleza. Bom, essa questão toda, que envolve 139, inciso 4, ela é interessante porque um determinado juízo de primeiro grau ordenou a apreensão da CNH e do passaporte, justamente para forçar o executado a cumprir a obrigação que ele reiteradamente
não cumpria. O juízo deixou claro na sua linha de fundamentação que não havia outra medida, ele já havia aplicado outras medidas coercitivas e elas não tinham sido suficientes. Pois bem, ele decretou essa apreensão e aí o executado, olha que interessante, achei a estratégia bem bacana, o executado ele não agravou da decisão. Lembrando que com base no 1015, parágrafo único do CPC, artigo 1015, parágrafo único do CPC, todas as decisões proferidas em sede de execução e de cumprimento de sentença são agraváveis. Eu repito, todas as decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença e processo de execução, elas são agraváveis. Então ele poderia ter agravado dessa decisão. Só que ao invés de fazer isso, ele impetrou habeas corpus, sob o argumento de que esta apreensão feria de morte o direito de ir e vir do paciente, ou seja, violava o seu direito de locomoção. Seria uma indevida restrição ao seu direito de locomoção e que, por isso, esse remédio heróico deveria ser concedido. Ou melhor dizendo, a ordem de habeas corpus deveria ser concedida. A questão chegou até o STJ e o STJ, a meu ver, de forma correta. Tudo bem que dentro da ideia de política judiciária de recuperação de crédito, o nosso país não tem uma cultura muito bacana sobre recuperação de crédito, né? A gente tem uma cultura muito mais de leniência com quem deve do que buscar a recuperação de crédito. Mas essa decisão, eu reputo que ela foi, de certa forma, razoável. Dentro dessa decisão, o que eu destaco? E é por isso que eu sempre falo para os meus alunos. Para de receber notícias jurídicas de decisões importantes dos tribunais superiores através da mídia. Busquem a fonte direta. Porque o que estava na mídia era: o STJ não permite mais retenção de passaporte e CNH. Cara, não foi isso que o STJ decidiu. Reparem só, eu separei para vocês as 3 teses fixadas nesse acórdão do STJ. Primeira tese que o STJ fixou: revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de retenção do passaporte em decisão judicial não fundamentada e que não observou o contraditório, proferido no bojo de execução por título extrajudicial. Então repara a ratio decidendi. O que gerou essa tese? Não foi a expedição dessa retenção, dessa ordem de retenção, mas sim foi uma decisão não fundamentada, ou seja, não havia uma fundamentação adequada e específica justificando essa retenção, e não foi observado o contraditório. Houve a violação ao princípio da vedação à surpresa, artigos 9 e 10. Tudo bem, se houver aquela fundada suspeita de que o executado vai sair do país, opa, retenha o passaporte desse cara. Então eu não posso falar para ele que eu vou reter o seu passaporte, senão eu não vou conseguir lograr êxito nessa diligência. Isso é óbvio. Você pode até trazer um argumento metajurídico, professor, mas olha só, se ele tem dinheiro para viajar, ele tem dinheiro para quitar aquela dívida. Sim, esse é um argumento metajurídico. Isso é um argumento metajurídico, isso é uma discussão extra-pauta, vamos colocar dessa forma. E é interessante que no bojo desse acórdão, quando se trabalha essa primeira tese, se fala muito em razoabilidade e proporcionalidade, que a gente encontra no artigo 8º do CPC. É aquela ideia da consequência prática que o órgão jurisdicional tem que levar em consideração. Inclusive está na LINDB, lá no artigo 20. Então cuidado, senhores, com essas informações assodadas que surgem para a gente. Não foi essa a decisão do STJ, tá? O STJ disse que não pode mais. Não, o STJ disse que tem que ter uma fundamentação adequada e específica, observando o contraditório e a razoabilidade e a proporcionalidade. Se houver outra maneira de conseguir esse intento, então use a outra maneira. Tudo bem? Segunda tese fixada: cabe habeas corpus para impugnar decisão judicial que determinou a retenção de passaporte. Então o STJ reconheceu que a retenção de passaporte viola sim o direito de locomoção. Mesmo, e esse destaque é importante, mesmo que não se verifique no caso concreto essa potencial violação. Como assim, professor? Vamos imaginar
que o executado não tem nenhuma viagem marcada. Ele não tem nenhuma intenção de viajar, ele só tem o passaporte. Então vejam, se você determina enquanto juiz a retenção desse passaporte, abstratamente, não está acontecendo nada na vida do cara. Porque ele não tem viagem marcada, ele não tem interesse em viajar, então não está mudando nada. Então no plano não só abstrato, mas também no plano concreto, você não violou o direito de locomoção dele. Mas para o STJ, mesmo que no plano abstrato e no plano concreto não exista essa violação do direito de locomoção, cabe habeas corpus. E aqui vai um dado interessante. Essa tese, sim, você já pode considerar precedente do STJ, porque essa tese também foi fixada pela terceira seção do STJ. Terceira seção do STJ. Tudo bem que foi uma decisão em matéria penal, mas é a tese fixada pelo STJ. Tudo bem? Terceira tese fixada pelo STJ no bojo desse julgamento. Não cabe habeas corpus para impugnar decisão judicial que determinou a suspensão de CNH na nossa famosa carteira de motorista. Porque o STJ entendeu a rigor que se você tiver a sua carteira de motorista apreendida, isso não viola propriamente o direito de locomoção. Existem outras formas de se locomover. Agora, claro que ele deixa a análise para o caso concreto. Por exemplo, se o camarada é motorista de ônibus, motorista de táxi, motorista de caminhão, motorista de aplicativos de transporte privados, é óbvio que se você aprender a CNH, você viola o direito dele de locomoção, inclusive o direito constitucional ao trabalho, porque ele não vai conseguir efetuar a sua atividade laborativa. Tudo bem, senhores? Espero que eu tenha elucidado qualquer dúvida que vocês tenham. Até a próxima.